Diga glória a Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Dê uma boa noite para quem está pertinho de você, direita, esquerda, atrás, à frente. Diga aí 2, 3 pessoas, que bom te ver aqui na presença de Deus, com tamanha alegria. Pessoal de casa também, seja bem-vindo. Estamos na graça de Deus de Ribeirão Preto. Amém, povo de Deus? Trouxe a sua Bíblia? Nosso ponto de partida, Gálatas 5:22. Abra aí a sua palavra de Deus. Para você que está chegando agora, nós estamos fazendo um estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Ou, se você preferir, os frutos do Espírito Santo. Então, o nosso ponto de partida está aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 22. Gálatas 5, 22. Tudo bem com vocês, irmãos? Graças a Deus, né? Só vencendo em nome de Jesus. Você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo à casa de Deus. Sinta-se em casa. Estamos na presença do nosso Senhor. Gálatas 5, 22. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo segundo aqui a minha tradução. Aí depois eu volto explicando um pouquinho, a gente faz assim uma rápida revisão daquilo que Deus já nos ensinou alguns domingos atrás. E aí você vai perceber que nós vamos participar hoje de uma reunião um pouquinho diferente. Amém? Gálatas 5, 22, quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos lá, diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí o 23 diz: contra estas coisas não há lei. Diga glória a Deus. Bem, nós já aprendemos algumas coisas aqui, né? Nós já aprendemos, a minha tradução diz caridade. O que é caridade mesmo, hein? Amor. Nós já vimos amor, entendemos até de uma maneira rápida que essa foi uma palavra que no original, para amor, existem 3 palavras, né? Philos significa amor, mas do tipo amizade. Eros também significa amor, mas o amor que um homem tem por uma mulher e vice-versa. E finalmente ágape, que também significa amor, mas amor do tipo de Deus, que tem como característica principal o fato dele ser incondicional. Aí nós saímos daqui debaixo de um desafio de Deus: amar como Cristo nos ama. Porque desde pequenos nós fomos e somos ensinados a amar condicionalmente. O que é isso? Nós amamos se, nós amamos quando, nós amamos porque, e Deus nos ama e ponto final. Glória a Deus por isso. E precisamos amar como Deus nos ama. Amém, pessoal? E depois da caridade, depois do amor, veio o gozo. Em algumas traduções, o que é gozo? Alegria. Você vai perceber que tudo segue a mesma linha. Se o amor é incondicional, o gozo, essa alegria também é incondicional. O que eu quero dizer com isso? Essa alegria de que o texto da Bíblia trata não é fruto, não é resultado de uma conquista pessoal, de um bem que você compra, de uma vitória que você alcança. Não, essa aqui não. Essa alegria é incondicional. Aí a gente até leu um texto de Abacuque, lindo versículo, hein? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então o motivo da nossa alegria tem nome. Qual é o nome do motivo da nossa alegria? Jesus de Nazaré, é Deus. Amém, pessoal? Depois da alegria, vimos então o amor, vimos a alegria, depois paz, aprendemos sobre paz. Jesus disse aos discípulos, quando presente entre nós, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembra disso? Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, aí nós entendemos que
Existe uma paz que Cristo dá e existe uma paz que o mundo dá. Qual que é a paz do mundo? A paz do mundo é aquela que nós temos quando tudo vai bem. Tanto é que muitas pessoas dizem, com base nesse tipo de paz, ai, lá em casa está uma paz. Mas no fundo o que elas querem dizer é, lá em casa está tudo bem. Mas e a paz de Cristo? A paz de Cristo, assim como o amor, assim como a alegria, também é incondicional. Ou seja, eu posso estar enfrentando a luta que for, em paz. É possível isso? É. A Bíblia diz que a paz de Cristo excede todo o entendimento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Paz nós também recebemos. Bom, vimos o amor, vimos a alegria, vimos paz. Na semana passada, nós falamos sobre longanimidade. No sentido literal da palavra, é poder para suportar ofensa. Mas nós entendemos também, até algumas traduções, já traz como, ao invés de longanimidade, paciência. É a mesma coisa. Paciência. Você lembra como é que nós definimos aqui paciência? A arte de saber esperar. Aí nós falamos um pouquinho sobre um rei de 2 Crônicas, no capítulo 20, em que ele buscou a Deus, ele não sabia o que fazer. Aí o Espírito de Deus veio, desceu ali no meio da congregação e deu uma palavra para ele, dizendo, olha, nessa peleja, você lembra disso? Nessa, não tereis que pelejar, parai. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para aquele rei? Nesta batalha, você deve esperar. Entre aspas, só para você entender, tá? Você não pode fazer nada. E eu até confessei para vocês que, ao meu ver, o que eu digo agora, digo de mim, eu, pessoalmente, preciso ter muito mais fé para ficar parado do que para agir. Porque quando Deus nos manda agir, nós pelo menos nos ocupamos com a tarefa que Deus nos deu. Agora, quando Deus não diz, ou quando simplesmente Ele diz, espera, meu Deus, quem diga, haja paciência, e o Espírito Santo dá. Seja paciente, saiba esperar. Amém? E hoje nós vamos ver o 5º fruto, ou, se você entende assim, o 5º gomo do fruto do Espírito Santo. Qual é o de hoje, igreja? Benignidade. Vamos repetir em voz alta? Benignidade. Fecha os olhos sentado mesmo. Pai, estamos na tua casa, estamos na tua presença, agradecemos o Senhor de todo o nosso coração, pela obra que o Senhor vem realizando no nosso meio, e pela forma como o Senhor tem nos ensinado. Pedimos, ó Deus, que esta noite o Senhor também nos alcance, novamente o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, e se permita conhecer um pouco mais, se deixe conhecer por nós, nós te pedimos em oração. Que o Senhor nos ensine hoje acerca deste fruto, ou desse gomo do fruto, chamado benignidade, e você diga amém, e graças a Deus. Amém? Importante esclarecer algumas coisas antes da gente entrar mesmo no tema. Primeiro, se a sua Bíblia, a sua tradução, você sabe que existem vários tipos de tradução. Em regra, nas igrejas, se usa mais a revista e corrigida, nós usamos muito essa, ou a revista e atualizada. Se a sua tradução é uma dessas duas, a sua Bíblia deve estar assim como a minha. Primeiro, benignidade, que é o que a gente vai ver hoje, e logo em seguida, bondade. A sua está assim? Agora, eu não posso descartar algumas traduções diferentes. Por exemplo, na Bíblia Viva, que é aquela que eu, de vez em quando, faço uma propaganda aqui, hoje já viria a bondade.
mas no sentido de benignidade. O que é isso, pastor? Calma, fiquem tranquilos que eu vou explicar. E na linguagem de hoje, você já ouviu falar da Bíblia na tradução da linguagem de hoje? Hoje, a benignidade, ao invés de benignidade, a Bíblia, na linguagem de hoje, traz como delicadeza. Olha que bonito. Hoje nós vamos aprender sobre delicadeza. Você tem que entender que é a mesma coisa. O Espírito é mesmo, são sinônimos, nós vamos compreender. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar o nosso coração. Agora, detalhe. Se a Bíblia traz benignidade e logo em seguida bondade, eu posso afirmar que não são a mesma coisa. Concorda comigo? Porque se fosse a mesma coisa, a Bíblia não diria benignidade e bondade. Então há uma diferença. Então, o que é benignidade? Tome nota e guarde isso no seu coração. Benignidade é a disposição para fazer o bem. Vamos repetir, igreja, o que é benignidade? É a disposição para fazer o bem. A palavra-chave é essa, disposição. Porque é exatamente nisso que a benignidade se difere da bondade. Olhe para mim para você não perder essa explicação. É possível que alguém seja bondoso e não seja benigno. Como assim, pastor? Quantos são de Jesus aqui essa noite? Quem é de Deus aqui? Levanta, dá uma balangada, diga glória a Deus. Essa igreja está cheia de pessoas de Deus. Bom, você é uma pessoa de Deus, eu acredito que você faria de tudo para ajudar qualquer pessoa que te procurasse, desde que a ajuda pedida estivesse ao seu alcance. Você faria? Você ajudaria? Sim, porque você é uma pessoa boa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não é benignidade, isso é bondade. Na benignidade, nós não esperamos para fazer. Na benignidade, o que é benignidade mesmo? Essa é a palavra. Há uma predisposição para ir fazer. Nós tomamos a iniciativa. Quem está entendendo, diga amém. Perceba, fulano é tão bonzinho, fala com ele que dá certo, mas se você não falar também, ele fica com a bondade dele, no canto dele. O benigno não, ele vai atrás, ele estende a mão, ele deixa o seu lugar de conforto e segurança e vai fazer a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Você percebe como a igreja de Jesus precisa de benignidade? Porque se a igreja de Cristo não tiver benignidade, quando eu digo igreja, eu não estou falando de parede, de poltrona. A igreja sou eu e você. Somos nós. Amém? Quando a igreja de Cristo tem benignidade, ela alcança, ela ganha mais almas para o Senhor. Quando a igreja de Cristo não tem benignidade, nós não alcançamos ninguém. Jesus nos chama de sal dessa terra. O sal só presta fora do saleiro. Você entende o que eu quero dizer com isso? Enquanto o sal está no saleiro, e tem gente que acha que foi alcançado por Deus só para dizer, sou sal, sou crente, no meu cantinho. Não. Deus quer algo de você. Quando você tira o sal do saleiro e joga na carne, joga na panela, a coisa funciona. Nós fomos colocados e plantados por Deus nesse mundo para temperar esse mundo. Quem está entendendo, diga amém. Vai ficar mais claro agora. Mateus capítulo 4. Abra a Bíblia lá. Mateus é facinho, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Mateus. Nós vamos ler o capítulo 4. O versículo é o de número 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Muito bem, vou ler então. Diz assim:
E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Olhe para mim, só para frisar o que é que eles eram. Maravilha. Versículo 19. E Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos repetir o versículo, igreja, com gás. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos mais uma vez? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo: sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então vamos repetir assim comigo: quem segue a Jesus, pesca homens. Vamos trocar homens por almas, né? Vai ficar melhor, né? Amém, Jesus? Então vamos de novo, só para entender melhor, né? Porque senão, não, por que só pesca homem? Não, pesca mulher, pesca criança, pesca jovem. Amém, pessoal? Mas dá para entender. Quem segue a Jesus, repita. Pesca almas. Vamos caprichar melhor nisso. Quem segue Jesus, pesca almas. Quem segue a Jesus, pesca almas. Só mais uma vez. Quem segue a Jesus, pesca almas. Quantos estão seguindo a Jesus aqui? Quantas almas você pescou hoje? E ontem? E essa semana? E esse mês de janeiro? Quantos peixes? Oh, pastor, semana passada eu peguei um lambari, um pintado. Você já entendeu que eu não estou falando de peixe mais. Quem segue a Jesus, pesca almas. Se você não vem pescando ninguém, você pode estar com um problema na maneira de servir e seguir a Jesus. E o que eu estou dizendo é sério. E por que muitos não pescam? Qual é a palavra que falta? Benignidade. O que é benignidade? É disposição para deixar a praia, subir no barco e entrar no mar da vida, do mundo aí fora, para ganhar pessoas para Jesus. Nós ficamos no nosso quadradinho. Se ele me perguntar, eu falo. Quase que a gente quer que o peixe pule do mar e ainda diga: cadê o anzol? Cadê o anzol? Quando é tarefa do pescador preparar o anzol, colocar a isca certa, jogar certinho, mandar a tarrafa rede e apanhar o peixe. Mas para isso tem que ter disposição. Pescar dá trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Por favor, nós vamos fazer uma pausa agora e nós vamos fazer algo diferente hoje. O que é que nós vamos fazer? Eu vou pedir que os meus amigos coloquem aqui nesse telão e nas TVs um testemunho. Você topa assistir um testemunho comigo? São só alguns minutos. Você promete que você não vai dormir? Você jura? Não pode jurar, viu, irmãos? Está pronto aí? Comecei a cavar, estava de macacão, descalço, era um belo dia quente de verão. Minha mulher e as crianças tinham ido à cidade. Eu estava ajoelhado ao lado do toco, cavando e imaginando quem morava perto de mim. E enquanto eu cavava perto do toco, notei uma casa velha que chamou a minha atenção. Grandes arbustos haviam crescido em volta dela, parecia uma casa abandonada, a entrada estava quase ruindo. As janelas estavam sujas. Eu me lembro de ter pensado: alguém devia derrubar aquela casa velha.
E enquanto eu cavava, olhei para algumas casas e de repente eu vi alguém saindo daquela casa. Aquela casa abandonada que chamávamos de a casa amaldiçoada quando éramos crianças. E eu não pude acreditar nos meus olhos. Ele tinha saído pela porta de trás, perto da lateral da casa, e eu pude vê-lo. Reconheci quem era. Era o velho Norman. Eu pensei, Deus, como pode me fazer comprar uma casa em frente à casa do velho Norman maluco? Bom, eu não quero ser grosseiro, senhor, mas ele age muito estranho. Sabe como ele é? Ele anda para cima e para baixo pela rua, mais rápido do que todo mundo, com as galochas de borracha balançando nos pés ao invés de sapatos. E usa macacões velhos que são sujos e um chapéu velho que nem se vê mais o formato. O formato original está tão sujo, cheio de graxa. E ele é barbudo e usa uns óculos tão grossos que faz os olhos dele parecerem enormes. Ele age muito estranho na rua principal da nossa cidade. Anda para lá e para cá e de repente para. E olha para o espaço e começa a falar com alguém ou alguma coisa. Assim. Depois ele vira e anda mais 2 quarteirões, para e começa. E o senhor me fez comprar uma casa na rua em frente ao Norman maluco? Ele é muito estranho. Algumas vezes eu preciso viajar, eu trabalho nas minas e o Norman poderia atravessar a rua e machucar a minha família enquanto eu estivesse fora. Ele é louco. Eu vi uns boatos sobre ele na cidade. Enquanto eu estava na barbearia um dia, a conversa acabou sendo sobre o Norman. Alguém disse, sabe, o Norman que todos veem na cidade por aí? Eu sei. Por que ele ficou daquele jeito? Alguém disse, como foi? E ele disse, eu soube que ele foi atropelado por uma jamanta. Por isso ele ficou assim. E o outro sujeito disse, não, eu acho que não é essa a história. Eu acho que o Norman era um daqueles gênios. E um dia ele ficou tão brilhante que a mente dele acabou explodindo. Eu não sabia o quanto era estranho, mas enquanto eu trabalhava no toco, eu fiquei pensando e, de repente, ele me viu. E fez uma coisa que eu não conseguia acreditar. Levantou os braços como um incrível Hulk. E gritou para mim. E correu para o lado da casa dele, com os braços assim, gritando comigo. Ah! Lá vinha ele. E ele parou no seu lado da rua, perto da calçada dele, graças a Deus. E ele voltou para o seu cortador de grama. Não preciso dizer que nesse momento já tinha chamado a minha atenção. E eu disse, meu Deus, eu sei que eu devo amar a todos, mas se ele vier para cá, eu vou me defender. E eu olhei e lá vinha ele de novo. Ah! Ele fez 3 vezes ao todo, cada vez parando do lado dele da rua, olhando para mim e voltando para o cortador de grama. E então aconteceu uma coisa comigo, que eu realmente não esperava. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é muito difícil explicar. De repente eu tive uma coragem que normalmente eu não teria. E acredito que a fé começou a crescer em mim, que eu geralmente não teria, e eu me levantei de onde estava, e estava cavando, eu cruzei aquela rua, e fui até o quintal do Norman, bem pertinho dele, e eu olhei para ele, eu nunca tinha estado tão perto. Ele estava zangado com o velho cortador de grama, estava tentando fazer funcionar, não estava conseguindo, estava furioso, estava frustrado e muito nervoso, e ele olhou para mim, e eu disse, está tendo problemas com o cortador de grama, Norman? E ele me olhou com aqueles olhos enormes e disse, está tendo problemas com o cortador de grama, Norman? E eu pensei, mas eu disse isso. Aí eu disse, eu não sou mecânico de cortador de grama, mas eu vou ver o que consigo fazer. E eu ouvi ele falar enquanto eu começava a apertar um parafuso e limpar a vela. Eu não sou mecânico de cortador de grama, mas vou ver o que consigo fazer aqui. E realmente eu não entendia muito de cortador de grama, mas eu orei. Limpei a vela, puxei a corda e funcionou. Perfeitamente como se tivesse saído da oficina. Ele ficou lá parado resmungando. E olhou para o cortador de grama, olhou para mim, olhou para minha casa, olhou para mim, para o cortador de grama, olhou para mim. Eu não sabia o que ele ia fazer, estava olhando com atenção. E de repente ele deu 3 passos para trás e... E eu vi um dente verde e amarelo aqui, e um dente verde e amarelo ali, e 2 aqui embaixo. E apenas por 1 milésimo de segundo, não mais que isso, quando cruzei de novo a rua, eu pensei, será que alguém já falou com o Norman?
Sobre Jesus? Ah, mas é claro que sim. Em nossa pequena cidade, com todos os cristãos que temos. Então deixei ele para lá. Nós tínhamos uma tradição na nossa cidade naquela época. Hoje é um pouco diferente. Antes de termos os nossos novos McDonald's e novos Hardee's, muitos cristãos, não todos eles, mas muitos deles iam ao Dairy Queen, depois da igreja, para tomar um sorvete. Era quase uma tradição na nossa cidade, e a cena era sempre a mesma. Quem tivesse o culto rápido de 1 hora em sua igreja, chegava lá primeiro, é claro. Mandava os filhos se comportarem, os mais velhos iam para o pátio para conversar, e por aquela hora as pessoas da próxima igreja começariam a chegar, todos conversariam, é claro. Oi, Bill, como é que foi o culto esta noite? Ah, foi maravilhoso. E o seu? Ah, sim, tivemos um culto maravilhoso também. Eu sempre pensei, ninguém na minha cidade teve um culto ruim. E adivinha quem entrava lá no meio daquilo tudo? Todo domingo à noite, como um relógio. Norman. E sabe como agíamos? Sabe como agíamos? O lugar todo cheio de cristãos. Acho que alguns de vocês já sabem. Nós o ignorávamos. Por algum motivo, agíamos como se não estivesse lá. Eu sempre imaginei por quê. Eu fazia a mesma coisa. Eu vi um domingo à noite em particular, sentado sozinho, olhando por cima daqueles óculos grossos para as crianças e as famílias, enquanto tomava o seu sorvete sozinho. Alguma coisa parecia me dizer: por que você não vai lá e passa um momento com o Norman? E talvez fale a ele sobre Jesus. Eu pensei, eu? O que eles pensariam se eu... talvez pensem que eu sou maluco também, se eu... Mas então me levantei e fiquei pensando no instante, como se fosse comprar um sorvete. E eu comprei um sorvetinho e me sentei rápido antes que alguém me visse. E eu disse: Norman, lembra de mim? Eu olhei e tinha uma sujeira enorme na orelha. Aqueles olhos enormes olharam para mim e ele disse: você se lembra de mim? Eu pensei, não. Eu disse: Norman, sou seu vizinho. As pessoas começavam a olhar e ele disse: eu sou seu vizinho. Eu sei. Eu disse: Norman, escuta. Só tem 1 minuto. Já pensou em pedir a Jesus para entrar no seu coração e ser seu salvador? E pela primeira vez ele não repetiu o que eu disse. Ao invés, ele abaixou o seu sorvete e olhou para mim com aqueles olhos grandes e tristes e disse: eu tenho pensado muito nisso. Eu fiquei chocado. Bom, fui para minha casa e pensei: já foi alguma coisa? Eu não terei que me envolver com ele novamente, eu tenho certeza. E então, algumas semanas mais tarde, eu vi no quintal da casa dele. E parecia que Deus estava dizendo para mim: convide o Norman para a sua casa. E eu pensei: para minha casa, o Norman? Susana tinha arrumado tudo tão bem por dentro. E eu sabia que naquela noite na televisão passaria um ótimo especial cristão. E eu pensei: talvez Deus queira que Norman assista o especial, talvez queira testemunhar para ele. E então eu disse: Norman? E ele olhou. Depois que havia falado com ele no Dairy Queen, ele não fugiu de mim tão rápido quanto antes. Ele olhou e eu disse: queremos convidá-lo para vir aqui esta noite, à nossa casa, para assistir televisão, às 6h30. Não sabia se ele viria, porque ele só olhou para mim e disse: 6h30, Norman, estaremos esperando você. Quando escureceu lá no sul de Illinois, o relógio quase batia às 6h30, eu olhei pela janela para ver se ele vinha. 1 minuto depois eu voltei, e aí sim, ele estava vindo pelo quintal dele. Tinha se arrumado todo, não tinha tomado banho, mas colocou uma gravata que eu acho que alguém deu para ele. Ficava meio de lado, meio engraçada. E lá vinha ele, alto, desengonçado. Acho que talvez com uns 70 anos naquela época. E ele veio até a nossa casa. Eu abri a porta e disse: Norman, entre, seja bem-vindo. Era mentira. Mas o problema é que eu sabia que com aqueles olhos ele não poderia enxergar muito bem se não se sentasse perto da minha TV de 25 polegadas. TV colorida.
Eu gosto de TV colorida. Eu comprei para os programas cristãos. E esportes. E a minha poltrona ficava perto da TV. Eu adoro a minha poltrona. Era de veludo macio, de uma cor dourada. Eu sabia que se o Norman, com aquelas roupas, sentasse na minha poltrona, eu mal podia dizer as palavras que eu disse. Norman, por que não vem? Por que não? Não se senta na poltrona. E ele disse obrigado. E eu o ajudei a sentar, coloquei o banquinho para ele descansar as pernas. E então nos sentamos, minha mulher e eu, para assistir o Norman assistindo TV. Foi engraçado olhar para ele, depois de mais ou menos 1 hora, quando terminou o especial. E ele disse, eu acho que eu vou para casa agora. Muito obrigado. Eu ajudei a sair da poltrona, eu levei até a porta, abri a porta para ele e acendi a luz de fora. Eu disse, Norman, cuidado com os degraus, não vá tropeçar e cair da escada. Ele começou a andar pelo meu quintal. Boa noite, Norman. Talvez volte aqui, uma outra hora. Eu vi cruzar a rua até o seu quintal. Aquela casa velha e escura, onde ele vivia sozinho. Eu descobri mais tarde por um vizinho o motivo do Norman estar sozinho. O pai dele, o pai do Norman, trabalhava na mina de carvão e no primeiro dia que foi trabalhar, a mina desabou sobre ele e o matou. Quando o Norman era só um garotinho. Eu contei à minha mulher alguns dias depois. Eu disse, acho que eu vou até lá. Vou ver se ele me deixa entrar na casa dele. Não fazia ideia do que encontraria lá. E não pude acreditar nos meus olhos quando ele me recebeu em sua casa. Oi, Norman. Sou eu. O seu vizinho Mike, do outro lado da rua. Lembra? Eu vim aqui para conversar um pouco. Não acreditei naquela casa. Tinha sujeira por toda parte. Muita poeira. Quando sacudi as cortinas... Poeira. Eu não acreditava no papel de parede que estava se soltando. A chuva tinha se infiltrado pelo teto e o papel de parede estava se descolando da parede. Eu vi uma lata velha com uma grande colher dentro. E percebi que provavelmente durante anos o Norman estava comendo lasanhas, espaguetes, essas comidas frias direto da lata. Então, para meu choque, para minha surpresa, Deus, de repente, alguns dias mais tarde, me disse, por que não leva o Norman a algum lugar para ele se divertir? Eu pensei, Norman se divertindo? Será que um dia ele já se divertiu? Será que faz alguma coisa para se divertir? E eu pensei, aonde levá-lo? Então eu pensei, no jogo de beisebol de St. Louis, para ver os Cardinals. E eu disse, Norman, quer ir ao jogo de beisebol de St. Louis comigo? Um dia desses eu vou arrumar as entradas. Ele disse, está certo. Então está bem, eu procuro você em alguns dias. Eu aviso quando e levo você no meu carro. Vamos dirigir uns 200 quilômetros até St. Louis. Chegou o dia, tirei o carro da garagem, parei diante da casa dele, toquei a buzina, não acreditei nos meus olhos. Eu saí do carro para observar ele saindo de casa, cruzando a rua. Estava quente, tempo de beisebol. Uma época muito quente do ano, e lá vinha ele saindo de casa e vestindo um enorme sobretudo de inverno de tweed, coisa horrorosa. Ia daqui até quase tocar os pés dele, ele era tão alto e desengonçado. Quando ele cruzou o quintal com aquele casaco velho, eu pensei, não, ele não pode usar esse casaco para ir ao jogo. E se alguém me vir com ele? E se for alguém conhecido? O que as pessoas vão pensar? Então eu disse, Norman, escuta, você não tem que usar o casaco agora, está quente. Não vai precisar do casaco, deixa o casaco em casa. Norman, não vai precisar. E ele disse, acho que eu prefiro, eu prefiro, sim. Eu disse, Norman, não vai precisar dele agora. Por que não deixa em casa? Eu realmente acho que eu quero usar. Então entra no carro, Norman. Entramos no carro, eu liguei o ar-condicionado no máximo. Dirigimos 200 quilômetros até St. Louis, eu estava olhando para ele com aquele casaco idiota. Então eu comecei a pensar como posso fazer para ele tirar esse casaco. Então bolei um plano. Quando chegamos ao estacionamento em frente ao estádio, ele saiu do carro e deu uns passos em direção ao estádio. Eu disse, Norman, espere um instante. Agora escute, eu andei pensando sobre isso. E não vou entrar naquele estádio com você se usar esse casaco pesadão.
Me dá esse casaco, Norman. Estará seguro no carro. Eu vou trancar aqui no banco de trás. Ninguém vai pegar. Aliás, Norman, se não me der... E ele disse, mas eu gosto dele. E eu disse, Norman, se não me der esse casaco, eu vou para casa agora mesmo e não vamos assistir ao jogo. É sério. Eu tentei parecer que falava sério. E relutante e lentamente, ele tirou o casaco. Ele me entregou e eu coloquei no banco de trás, tranquei a porta do carro e me virei na direção dele. Ele começou a andar na direção do estádio e, de repente, eu vi por que ele tinha colocado o casaco. Ele estava com duas calças, uma em cima da outra, é claro, e as duas estavam rasgadas de cima a baixo. Eu disse, Norman, volte aqui, vamos colocar o casaco de novo. Eu contei à minha mulher quando cheguei em casa, eu disse, querida, eu me diverti muito com ele. E depois eu pensei, isso é o que os cristãos deviam fazer, eu acho. Aproximarem-se de alguém. Então olhei para o meu armário, tinha um velho terno marrom que eu realmente não usava mais. Eu pensei, vou dar este velho terno para o Norman. E cruzei a rua segurando bem alto. Bati na porta dele e disse, Norman, eu trouxe um terno para você. É claro que eu não disse a ele que eu não usava mais, mas para o Norman seria perfeito. Ele disse, obrigado, pode colocar no armário ali. Eu abri a porta do velho armário e puxei a cordinha e acendi a luz. Quando eu pendurava meu terno lá, eu vi todos os tipos de ternos. Roupas que não iriam querer. Roupas que talvez nem o Exército da Salvação ou da Boa Vontade iriam querer. Durante anos, imagino, alguém havia trazido para o Norman. E eu pendurei o meu velho terno marrom lá com os outros. E foi quando alguma coisa me disse, ame seu vizinho como a si mesmo. Fui para casa naquela noite, peguei minha Bíblia. Abri e dizia em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E no próximo versículo dizia que poderia ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, mesmo toda a fé. Mas se não tivesse amor, não seria nada. E eu decidi comprar para o Norman um terno novinho, que me custaria mais do que qualquer um que eu já tivesse comprado para mim. Eu o levei ao centro, a uma loja masculina, ele mesmo escolheu o terno. Ele tinha bom gosto, era um terno azul marinho, com umas costuras coloridas nas pontas. E fomos para casa com uma camisa nova, meias novas e sapatos novos. E eu disse, Norman, nós temos um programa evangélico, um programa de música em uma das igrejas no centro. Será esta noite. Quer ir e ser meu convidado? Pode usar o terno novo. E ele disse, eu gosto de música. Vamos. Eu disse, Norman, se formos, você tem que fazer uma coisa. E ele disse, o que é? Nós somos bons amigos, não somos, Norman? É, somos bons amigos. E eu disse, Norman, hoje é o seu dia. Hoje? Hoje, Norman, é o seu dia de tomar banho. E ele disse, já faz muito tempo que eu não tomo banho. Eu disse, mas Norman, por que você não toma banho sempre? E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Porque eu achei que ninguém se importa. Eu disse, mas você tem que tomar banho essa noite porque não quer sujar o colarinho da sua camisa nova. E eu fui a um armazém perto e comprei uma barra de sabão de coco. E uma grande esponja. E algumas gases de emergência. E limpei a banheira. Tirei todos os jornais que tinha lá, que ele estava juntando há anos. Coloquei a tampa e abri a torneira de água quente que vazou pelo banheiro. Fui pegar uma cola, voltei e tapei os vazamentos. Pingava, mas funcionava. E eu disse, eis o plano, Norman. Eu vou para a sala, porque eu não estou interessado em ficar vendo você. E quando terminar, você grita que eu venho ver se você está realmente limpo. Fui para a sala e escutei ele na banheira fazendo... Parecia que gostava muito. E ele disse, eu já estou limpo. Eu vi, entrei lá e olhei para ele e não pude acreditar. Ele só tinha espalhado a lama. Eu disse, Norman, acho que você não entendeu a ideia do que estou falando. Norman, eu estou dizendo que tem que ficar limpo. Estamos falando de limpeza total, Norman.
Me dá sua cabeça aqui. Ele segurou e eu segurei firme, não queria machucá-lo. Mas eu segurei para que não escapasse, e peguei o sabão e a esponja e comecei a esfregar. E ele fazendo... E eu olhei, e de repente um pouquinho de branco estava aparecendo. Esfreguei um pouco mais. E eu comecei a perceber que ele tinha um lindo cabelo branco. Eu disse, me dá o rosto aqui, Norman. E ele... Esfreguei o rosto, as orelhas, o pescoço. Depois entreguei a esponja e o sabão para ele e disse, escuta, grandão, daqui para baixo é com você, limpe tudo. Eu voltei para a sala. Ele disse, eu estou limpo. Eu voltei, abri a cortina e disse, ainda não está bom, Norman. Voltei para a sala. Ele disse, eu estou limpo. Repetimos o processo meia dúzia de vezes. E finalmente, quando ele terminou, tinha água por todo o chão, eu estava todo molhado, tinha água por todas as paredes. Mas podia esfregar o dedão em qualquer parte do corpo dele, que estava mais do que limpo. Comprei uma escova de dentes e pasta de dentes. Ele escovou aqueles 4 dentes várias vezes. Eu raspei aquela barba dele. Limpei os óculos. Coloquei no rosto dele, penteei seu cabelo branco. Ele vestiu a roupa nova. Eu arrumei a gravata. E dei um passo atrás para olhar o produto terminado. Que beleza. Parecia um senador. Um diácono. E fomos para o canto gospel. Eu vou contar o que fiz porque eu ainda preciso ser perdoado por um pouco de maldade. Eu esperei de propósito que aquelas pessoas se aproximassem e dissessem, que bom ver você, irmão Mike, quem é seu amigo? Eu esperava de propósito que eles estendessem a mão e pegassem a mão dele. E assim que segurava a mão eu dizia, esse é o Norman. E eu ri e me lembro que pensei, bom Deus, eu sei que o Senhor me fez levá-lo ao jogo. Mas eu agradeço o Senhor Deus. Pelo menos não me pediu para reformar aquela velha casa dele. Trabalhei durante meses naquela casa. Esfreguei chão, limpei móveis. Comprei grande parte da tinta branca da cidade. Pintei tudo o que encontrava de branco. Finalmente, depois de algumas semanas, dei um passo atrás e não acreditava que havia estado lá. Eu disse, Deus, isso é grande, eu não posso fazer isso. Deus, é grande demais. E tivemos uma nevasca em nossa cidade. E a polícia estadual fez todos na estrada entrarem na nossa cidade e colocaram as pessoas nos porões das igrejas e nos ginásios. E algumas pessoas ficaram nos porões dos metodistas, da igreja metodista. E algumas noites depois, 20 jovens casais metodistas apareceram na nossa porta, 20 ou mais, com panos, vassouras, aspiradores, roupa de trabalho, lenços. Disseram que vieram ajudar a reformar a velha casa do Norman. Eu não sei quem contou a eles, mas eu agradeço a Deus pelos metodistas. As mulheres fizeram a limpeza, os homens trocaram os fios e o encanamento e trabalharam com marcenaria, as senhoras levaram as venezianas para o lava-carros, passaram o aspirador. Nos divertimos muito enquanto limpávamos a casa do Norman. E quando eles voltaram para uma segunda noite de limpeza, quando terminamos naquela noite, eu andei para trás e olhei e percebi o que um grupo de cristãos poderia fazer se unissem. E eu sabia agora que Deus havia feito um grande trabalho por mim com o Norman. E quando eu terminei o trabalho e guardei as ferramentas, alguma coisa muito doce e linda me disse, quando você faz pelo menor deles, ele está fazendo por mim. Bem, voltamos para casa e eu pensei, Deus, aprendi minha lição. Sei que me ensinou a amar meu vizinho como a mim mesmo. E um belo domingo, depois da igreja, quando chegamos em casa, eu sabia que era o dia do Norman. Não para um banho físico, mas para um banho espiritual. E pedi ao pastor local, que tem muito amor, para ir comigo. E batemos na porta do Norman e ele nos convidou para entrar naquela tarde de domingo. E abrimos a Bíblia e lemos o livro de Romanos e explicamos a ele que, embora fosse uma pessoa boa,
que mesmo uma pessoa boa precisa pedir a Jesus para entrar em seu coração e ser seu salvador. Tentei explicar e ler o evangelho para ele. No início parecia que tinha alguma dificuldade em compreender. E então, de repente, como se acendesse uma luz, ele disse: eu sei o que ele disse. Ele disse que é como as minhas janelas. Estão sujas, ele disse. Não adiantaria muito só limpar pelo lado de fora. Teria que limpar por dentro também. Eu disse: é isso mesmo, Norman, isso mesmo, você está compreendendo. Jesus quer entrar e limpar você também. E então ele vai ajudá-la a cuidar do exterior. E eu disse: Norman, eu não sei se sabe disso, mas precisa fazer esse tipo de oração e deixar Jesus entrar em seu coração e sua vida. Porque a Bíblia diz: cada um de nós deve confessar por sua própria boca e não ter vergonha dele, que morreu no Calvário por nossos pecados. Então inclinamos nossas cabeças e eu disse: vamos esperar que você ore, Norman. Prendi a respiração e duvidei que ele orasse. E após um longo momento eu ouvi ele dizendo: bom Deus, Mike disse que eu preciso pedir que entre em meu coração. E é isso que os pastores costumavam dizer no rádio. Domingo de manhã, quando minha mãe ficava ouvindo, aí eu olhei para ele. E ele disse: é o que diz aquela Bíblia que eu tenho lido nos últimos dias sozinho. Então eu quero pedir que entre no coração do Norman e seja meu salvador. Amém. E olhou para mim e disse: fiz tudo certo? Eu disse: se saiu muito bem, Norman. Se saiu muito bem. E quando cruzei a rua, eu realmente não os vi, mas imaginei um coro celeste cantando e se rejubilando. Porque naquele dia, Norman conheceu Jesus como seu salvador pessoal. Já faz muito tempo, desde a primeira vez que ajudei o Norman. Ali, naquele quintal, a primeira vez. Mas aprendi que há Normans lá fora de todos os tipos. Muito ricos e muito pobres. Normans de diferentes níveis. Pessoas vivendo nas sombras. Precisam que você e eu nos importemos com eles e nos aproximemos, para ajudá-los a serem o que podem ser. Feche os olhos sentado mesmo. Jesus, nós queremos ser usados por Ti, como canal de bênção, de graça e de misericórdia. Queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Encha-nos do Teu Espírito. E certamente, como fruto, como resultado de uma vida cheia da Tua presença, usaremos de benignidade para com o próximo. E você que crê assim, diga amém. Pode aplaudir Jesus novamente. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Estamos falando sobre benignidade. Prometo para você que já termino. Essa história que eu vou contar rapidinho para você e vou contar um testemunho também que eu ouvi esses dias. 2 Crônicas é Antigo Testamento. O Antigo Testamento começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Já encontrou? 2 Crônicas, capítulo 10. Conta a história de um rei chamado Roboão. Roboão foi neto de Davi, filho do grande rei Salomão, sem sombra de dúvida, o mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. E o Roboão não foi, infelizmente, não foi um bom rei. Foi até no tempo dele que houve uma divisão do reinado, por pura falta de sabedoria da parte dele. Mas ele recebeu um conselho bom dos anciãos, dos mais experientes, mas ele não ouviu. E é o conselho que ele recebeu dos mais experientes
que eu quero dividir e dar para você aqui hoje. Segundo Crônicas, capítulo 10, versículo meia dúzia, versículo 6, diz assim: e teve Roboão conselho com os anciãos, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? E o versículo 7 diz: eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres, qual é a palavra agora? Benigno. Não é sobre isso que a gente está estudando hoje? Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Eu recebo esse conselho para a minha vida e gostaria de te dar esse conselho também. Se você buscar o Senhor Deus, você terá como fruto, resultado de uma comunhão boa com o Espírito Santo, além do amor, da alegria, da longanimidade, dos frutos que a gente tem estudado, a benignidade. Você será uma pessoa benigna. Na sua boca e da sua boca sairão palavras boas. Diga glória a Deus. Fazendo assim, o seu reinado, a sua vida, ela vai ser confirmada por Deus. Deus estende a mão dele e te abençoa. Mas você precisa se fazer benigno. O que é benignidade mesmo? Então eu disse que você precisa ter disposição para deixar o seu lugar de conforto e pescar. Deu para entender o que eu estou falando, né? E ajudar o próximo. Pastor, mas quem está precisando de ajuda sou eu. Mas quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Ajudar faz um bem tremendo. Você que está enfrentando um momento de angústia, de tribulação, eu lanço um desafio. Você que está enfrentando um momento de tristeza, talvez lutas, ou quem sabe até, você diz, pastor, não tem nem motivo, mas eu estou angustiado, estou meio deprimido, quem sabe até um processo de depressão, está amarrado em nome de Jesus. Eu te dou um desafio para você vencer isso aí. Essa semana, procure usar de benignidade. O que eu acabei de dizer? Faça o bem para alguém. Procure ajudar alguém. Fazer alguma coisa de bom com a sua vida. E você vai perceber um resultado, um fruto, uma resposta. Que o próprio Deus vai lhe dar. E vai lhe dar em nome de Jesus. Eu ouvi esses dias um testemunho do pastor Josias, e aí nós vamos orar. O pastor Josias, inclusive, vai estar conosco em breve aqui na nossa igreja, mas ele tem feito as reuniões ali na sede de São Paulo. Vocês lembram do pastor Josias? Ele faz terça-feira, aquela reunião sentimental. E numa dessas terças-feiras que ele estava pregando, ele deu testemunho pessoal de como ele conheceu Jesus. Posso te contar? Rapidinho. Garoto ainda, jovem, ele estava jogando bola num campinho. Ele e o irmão dele. Irmão de sangue mesmo. E o irmão dele começou a sentir um formigamento no braço. E até pediu para ele, puxa meu braço, estou sentindo uma coisa ruim no braço. Aí ele puxou o braço, mas melhorou um pouquinho, mas daqui a pouco começou a entortar o braço, no campinho. Aí começou a entortar o corpo, como se fosse uma espécie de convulsão. Ele começou a se debater, caiu no chão, e o Josias, ainda jovem, saiu desesperado, correu atrás do tio. Tio. Nossa, o meu irmão no campinho lá, tá tendo um ataque. O tio veio, pegou no colo, correram para o hospital, família toda, aquele desespero. Passando álcool no peito, cheirando para ver se voltava, aquela coisa toda, uma bateria de exame, foi passando o tempo. No hospital ele foi voltando. Os exames ficaram prontos. O doutor chamou a mãe e o Josias, lembra que ele entrou junto? E o doutor disse, olha, seu filho não tem nada. O seu filho tem saúde para dar e vender. Aí ela, saindo da salinha do médico, foi no corredor do hospital. No corredor do hospital, uma enfermeira parou
e disse: olha, o seu filho não tem nada. Não, eu sei. O doutor acabou de me falar. Não, você não está entendendo. O problema do seu filho é espiritual. Como assim espiritual? Não te conheço. Você precisa levar o seu filho em uma igreja. Aí, aonde eu levo meu filho? A enfermeira deu o endereço. Aí foi a mãe e os 2 meninos na igreja, que era o Josias e o irmão dele. Era uma igreja da graça, com endereço lá no Rio de Janeiro. Ele tem gravado o endereço na mente, e creio eu, até no coração, até o dia de hoje. Jesus curou o irmão dele. O Josias tinha uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum, palavras dele. Jesus curou da dor de cabeça. O pai do pastor Josias, estou contando aqui para você, porque ele contou ao vivo no programa de TV, então não vejo problema. O pai do pastor Josias já não queria mais saber do casamento, já estava se engraçando com outra pessoa, que era a vizinha. Jesus restaurou o casamento, salvou a família, libertou o lar e ainda fez dele um pregador do evangelho. Diga glória a Deus. Jesus faz isso. Aí alguém pode dizer: puxa vida, Deus fez tudo. Deus fez tudo isso, mas Deus usou uma enfermeira cheia de benignidade, alguém que deixou o seu lugar de conforto. Ela não foi procurada, ninguém chegou nela e disse: o que você acha? Ela teve a ousadia de, num corredor de hospital, parar. Vocês precisam ir numa igreja. Ela pescou. Ela é responsável no reino de Deus. Por hoje o pastor Josias está em cima de um altar. Irmãos, quem segue a Jesus, pesca. Que Deus nos encha com o Espírito dele, irmão. E que encha, como resultado da nossa comunhão com Deus, nos encha também de benignidade. O que é benignidade? Disposição para fazer o bem. Que Deus nos dê disposição para deixarmos o nosso lugar de conforto e comodidade e ajudar o próximo em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Meu Deus, nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor trabalhou em nós e nós esperamos que o Senhor também trabalhe através de nós. Oramos, meu Pai, porque queremos ser uma igreja benigna. Queremos ser, ó Deus, um povo disposto. Um povo, meu Pai, obediente à Tua palavra. Quando cheios do Senhor, quando cheios do Teu Espírito, somos instrumentos em Tuas mãos. Oh, meu Deus, há em nós a disposição para ajudar, para estender a mão, para alcançar vidas, para pescar homens e almas para o reino do Senhor. Usa-nos, Jesus, eu te peço. Oh, Espírito Santo, que o Senhor levante aqui essa noite e em casa também, nesse momento, um verdadeiro exército de pessoas dispostas a ganhar mais e mais almas para o Senhor. E como igreja de Jesus, você diga amém e obrigado. Amém? Vamos aplaudir o nosso Rei Jesus? Em Ribeirão Preto, a Igreja Internacional da Graça de Deus está localizada na Rua São Paulo 146, Campos Elíseos, a 100 metros do centro da cidade. Acesso de várias linhas de ônibus, amplo estacionamento com segurança e monitoramento eletrônico, ambiente climatizado, poltronas confortáveis, lanchonete, escolinha para seu filho, fraldário, banheiro para cadeirante e todos os dias a palavra de Deus para o seu coração. Segunda-feira, reunião da prosperidade. Terça-feira, reunião da vida sentimental. Quarta-feira, reunião da Sagrada Família. Quinta-feira, reunião das causas impossíveis. Sexta-feira, reunião da cura e libertação. Sábado, reunião da juventude. E domingo, reunião dos filhos de Deus. Venha participar conosco de uma das nossas reuniões e coloque a sua vida no altar de Deus. Eu quero andar como tu, eu quero falar como tu falaste, eu quero pregar como tu, eu quero amar como tu amaste, eu quero ser como tu. Eu quero ouvir tua voz, eu quero caminhar na tua luz.
ser teu embaixador, teu mensageiro.